Já. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Adson Bom dia, aqui. galera. Ana, né? Paulo tá em cima de mim, não sei onde ele tá. Tô aqui. Não. Abaixo. E Juliana, a gente tá aqui para apresentar sobre as ditaduras militares na Argentina, que basicamente foram duas, né? Mas a gente vai apresentar principalmente sobre a ditadura militar de 1976, que é considerada a mais agressiva, né? A mais... Enfim, aí a gente dividiu alguns tópicos, né? E vai tentar fazer algo mais descontraído, tipo podcast, mais ou menos, mas tem câmera, enfim. Mas é uma conversa. Uma conversa casual. Sim. Então, a gente dividiu alguns tópicos, a gente vai tentar passar por esses tópicos, explicando mais ou menos e promovendo alguns questionamentos, né? Alguns questionamentos. Tá, o primeiro tópico é quem era e quais as propostas do governo constituído antes do golpe. Isso antes do golpe de 76, né? Bom, eu acho esse tópico vai ser o maiorzinho, porque para entender o golpe de 76, a gente tem que fazer uma boa recapitulação, porque a gente também tem que entender o peronismo, que é um movimento que é liderado, né, pelo Juan Perón, e é muito parecido inclusive, com o getulismo, né, do Brasil, na mesma época. E a gente também tem que entender a ditadura de 66, que foi a primeira ditadura mais longa, assim, da Argentina, né? Então, alguma coisa para iniciar aí a conversa? E ainda tem o governo da Isabelita Perona. Tem, então. É aí que a gente está tentando chegar nesse tópico. É, muita coisa, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, como a Ana falou, é uma boa forma de começar a falar mesmo sobre a ditadura. Seria a gente recapitular um personagem muito importante, como ela já falou, que foi o Juan Carlos Perón. Sim. Porque ele foi muito influente, inclusive ele é influente até os dias de hoje. O seu movimento, que acabou sendo criado por causa do seu governo, é muito influente nos dias de hoje. E ele deixou muitas marcas. Uhum. Ele já foi secretário, ministro da guerra, presidente, vice-presidente, enfim. Em o tempo de sua carreira ali proporcionou a ele vários privilégios em relação ao apoio das classes trabalhadoras. Sim. Ele teve algumas leis que favoreceram essa classe, como o 13º. Ele implantou o 13º, regulamentizou a aposentadoria na Argentina. Ele basicamente consolidou os direitos trabalhistas, né, na Argentina. Inclusive, isso é muito semelhante ao que Getúlio fez no Brasil. Nosso Vargas. Ele também fez a consolidação dos direitos. Acho que quando você pensa em populismo aqui na América Latina, eles são os principais nomes. São sim. Com certeza. Eu acho que também tem que destacar que o peronismo ele surge nos anos 40, né? Então é em plena Guerra Fria, assim, a Segunda Guerra tinha acabado de acabar. E então surge justamente nessa conflito ideológico entre União Soviética e Estados Unidos, né? Então, socialismo e capitalismo. Então tem, inclusive, no discurso do próprio Perón, ele se denomina anticomunista, né? Então, ele tem toda essa associação com a classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, ele é anticomunista. Mas também, no caso, ele também se diz com uma terceira via. Não é Sim. comunista e capitalista, ali no meio. Sim. E isso também vai ser importante para ele ter, como eu já falei antes, todo esse apoio da classe trabalhadora. Sim. Tem todo esse medo do comunismo e o capitalismo também já ferra eles, né? Acho que tem que ressaltar também que Perón, ele era militar, né? Então, inclusive, teve um golpe militar nos anos 40, que inclusive era por um grupo aliado ao nazismo, mais ou menos. O Gol. Bem esquisito. A Gol. Que, enfim, teve uma breve ditadura, e foi durante essa ditadura que o Perón ganhou força e conseguiu se eleger em 46, eu acho, 1946. E
teve o primeiro mandato, né? E, obviamente, ele se caracterizou como super populista e autoritário ao mesmo tempo. E, enfim, então, ele era esse militar que meio que conseguiu ganhar força com um golpe militar, inclusive, né? Foi. Golpes Mas no militares que caso- foram muito frequentes desde os anos 40, Sim. ou desde os anos 30 até os golpes de 66 e de 76, que foram os mais marcantes. Né? Sim, mas inclusive Getúlio, Perón vai levar um golpe também, né? No segundo Sim. mandato dele, de 46 até 50 e alguma coisa, ele vai Em levar um 51 golpe. ele se reelege e acho que em Sim. 55 ele toma um golpe militar também. Na metade do governo dele, ele vai ser preso, né? Não lembro. No segundo mandato dele, né, que ele se elege em 51 de novo, no segundo mandato, eu acho que ele rompe os acordos que ele tinha mais ou menos com a igreja e com o exército, né? Então, isso deixa muitos atritos com os militares que acabam, enfim, dando golpe, e Perón é exilado, né, em 1955. E começa uma ditadura militar breve, entre muitas outras que tem até chegar em 66. Então, a gente tem que ver aqui que em 63, eu acho, tem a eleição do presidente Arthur Illia, que, se não me engano, ele era de esquerda. Ele tinha uma pauta mais esquerdista, assim. Então, o peronismo tinha sido proibido, né, desde 55. Sim. Voltou por um breve período, mas proibido. E, inclusive, os peronistas foram caçados, muitas vezes. Perseguidos. Perseguidos. E, enfim, tem essa eleição que assume o presidente Arthur Illia, que é de esquerda, e o Perón ainda está exilado, e também esse presidente não tem uma base popular tão forte, e por causa de dramas dos militares e por causa da situação econômica também, acontece a Revolução Argentina, né, como é chamado o golpe de 66. Que daí tem um monte de coisa, né? Tem a proibição de partidos, a suspensão dos direitos trabalhistas que o próprio Perón tinha conseguido consolidar, né? Já sim. são suspendidos na Revolução Argentina. O país está denominado como um constante estado de sítio, né? E economicamente tem muita a valorização dos produtos estadunidenses, né? Dos Estados Unidos começa a ser muito presente, principalmente a partir dessa época. Não que não fosse presente antes. Mas acredito que é nos anos 60, inclusive, que surge a Operação Condor no Chile, que ela só vai ser oficializada na década de 70. Mas, enfim, nos anos 60 já começa a ter uma influência fortíssima dos Estados Unidos na Argentina. Ainda mais do que nos anteriores, né? Sim, inclusive, essa ditadura que vai ter na Argentina em 66, civil-militar, ela vai ser inspirada no modelo que teve aqui no Brasil em 64. Sim. Tá tudo relacionado ali já. A América Latina vai toda conversando nessa... Uhum. Enfim, essa ditadura de 66 começa com o Juan Carlos Organia, que é o que organizou o golpe e acaba assumindo, né? Mas ele também vai enfraquecendo, né, ao longo do mandato dele. Sim. E principalmente por causa dos movimentos estudantis na Argentina, porque com o golpe também, as universidades também estavam sendo extremamente prejudicadas e não estava tendo nenhuma autonomia estudantil, e os movimentos acabaram sendo muito fortes, e a população também estava muito indignada, e o peronismo também estava fortíssimo, querendo a volta do Juan Perón, que está exilado, né? Estava exilado durante toda essa ditadura. Inclusive, também, além disso do rolando, também estava acontecendo uma fragmentação militar. Estava tendo umas crises internas ali dentro, principalmente nas Forças Armadas, que estavam colocando Onganía, que era o ditador,
a prova, né? Porque antes, na ditadura anterior, ele tinha se denominado o homem forte, o soldado bom. Ele estava se destacando muito no exército. Mas quando chega no governo dele, já não tá tão esperado, já não tá tão bom quanto esperado. Aí vão ter ali trocas de presidente. E o Sim, terceiro tem os golpes presidente, internos, sim. sim, E assume, inclusive, a junta militar, né, das 3 forças, que é a Marinha, a Aeronáutica e o isso. Exército. Que, inclusive, essa junta volta em 76, né? Uhum. Mas, enfim, já que a gente está tentando chegar em 76. Em É, 73, essa ditadura acaba, e com as eleições, inclusive, promovidas pelo último ditador, que é Alejandro Lanusse, e o peronismo é legalizado, mas o Perón em si ainda não. Então, é, o partido peronista volta, mas o Perón só vai voltar depois, tem as eleições, né, em 73, o partido peronista ganha, e o cara que assume inclusive, meio engraçado, porque ele ganha, aí ele assume e fica, tipo, um mês, e renuncia, promovendo novas eleições, e aí o Perón pode voltar e pode ser sim. eleito, e o Perón volta e governa por um ano, mais ou menos, né? Inclusive, o movimento peronista ficou muito forte nesse momento, nesse tempo entre o final da ditadura de 66 e até as eleições. Inclusive, esse cara aí, esse nome dele, o que ganhou aí, Lanúcio? renunciou. Não, calma. Ele, o que ganhou renunciou agora. Héctor Isso. Campora. Ele ganhou de lavada contra os outros concorrentes. Aí a gente vai ter, no final, como vão ser abertas as novas eleições, a gente vai ter a nova personagem, que vai ser a mulher de Perón, que se chama Maria Estela Perón. E ela, Sim, como vice, e Perón como presidente, vão governar a partir de 73. sim, sim. Aí Que a gente ele vai ter o ganha a governo eleição. ali, Perón, que é conhecido. E um ano depois, né, em 1974, o Perón morre e a Maria Estela, né, assume a Isabelita Perón. Sim. Assume. E essa A- morte do Perón causa. Nossa, as terras sobem, o mar se É, mexe, o céu cai. o céu cai. Acontece muita coisa na Argentina, a galera fica muito abalada, a Sim, população, todo o peronismo, força do peronismo, vai estar ali ficando despassada, não vai ter mais uma organização como tinha antes. Inclusive, sim. paralelamente, talvez por causa disso também, o governo não estava indo bem, o governo de Isabelita, como ela era conhecida, e estava bem coisado, a inflação estava lá em cima, havia uma E eu até morte, anotei os dados aqui, pode que falar os a dados. alta dos preços foi para 800%, entre 500% e 800%. E o déficit internacional da Argentina estava cerca de 12% do PIB do país. Então, tipo, Tá péssimo. era uma crise econômica, uma crise social e uma crise política ao mesmo tempo. Porque estava tendo, inclusive, umas guerrilhas durante o próprio governo dela. Nossa, a violência População. política estava gigantesca. Não sei se você tem os Sim. dados aí também. Acho que é 5 políticos mortos a A cada. cada hora, É, por aí. ou Enfim. seja, tava bem, bem coisado assim o governo. E como eu disse, né, já vai entrando no próximo tópico, que é que forças políticas sociais se mobilizaram para a derrubada do governo. E também no terceiro tópico, que é que discurso foi usado, né? Mas, enfim, nesse momento de crise, a junta militar, que tinha já operado na ditadura anterior vê oportunidade, né, para dar o golpe de novo e, segundo eles, acabar com o ciclo vicioso de governos populistas, ditaduras Golpes. breves, golpes e sei lá o quê. Então, eles pretendem dar um novo golpe que vai estabilizar tudo e vai consertar tudo. Eles queriam ficar para ficar mesmo dessa vez. Eles queriam ficar mesmo. E queriam acabar com o comunismo e qualquer coisa associada a isso. E também ajudar os Estados Unidos na questão messiânica, né, de levar a liberdade e o capitalismo para a Argentina, né? Então é nesse contexto assim que a junta militar acaba dando o golpe de 76 e começa a segunda ditadura, né? Inclusive o Plano Condor o projeto Condor, né, que é uma operação
que envolve a CIA dos Estados Unidos, junto com algumas organizações em diversos países da América Latina, que inclusive... Justamente na Operação Condor, cada diplomacia, cada embaixada em cada país fez uma super manifestação assim para poder conseguir manter o terrorismo e o uso da violência dentro desses países. Tem até dentro no site da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada há um tempinho para apurar os fatos da ditadura aqui no Brasil, eles publicaram os documentos que a diplomacia americana usava para conseguir atestar esse uso da violência nos países latino-americanos. Sim. É um negócio bem doido. E é justamente nessa época da Operação Condor que ocorre o golpe de 76, né? Então, já está tendo toda essa perseguição à galera da esquerda e a galera que é contra essas ditaduras que estão acontecendo. Então, também tem muita prisão e tortura em nome da Operação Condor. E no Brasil fica conhecida como Carcará, mas, enfim, é uma operação na América Latina toda, basicamente. E também ela tinha o objetivo de impedir as ações da OLAS, que era uma organização que surgiu com a Revolução Cubana e etc., que também teria essa influência comunista na América Latina que eles precisariam combater. Enfim, então está acontecendo a Operação Condor, o governo está numa crise generalizada por causa da morte de Perón, e a junta militar está nessa de assumir para tentar consertar todos esses problemas, o que chega justamente na definição própria da ditadura moderna, né? Que é essa missão messiânica e essa ditadura sem tempo para acabar, né? Sim. E o estado de necessidade constante e também assumir a ditadura tanto no quesito executivo quanto no legislativo, né? Então, a plena ditadura moderna é o plano da ditadura de 76. E daí, a gente vai entrando... Ainda tem alguma coisa para falar do discurso que foi usado para justificar as medidas de força? Para instaurar essa ditadura? Assim, todo o caos que foi usado para instaurar a ditadura para começo da história também foi um discurso muito forte, né? Porque, tipo, a reação, assim, dos grupos perante os altos índices de inflação, o caos econômico e social, ele foi usado para... essa foi uma justificativa para instaurar a ditadura. Mas ela também foi uma justificativa para usar a força. Porque, a inflação está alta porque a gente tem que manter os valores ocidentais. E a gente tem que manter os valores ocidentais através de uma guerra suja. Então tá meio que tudo interligado, né? Mas a questão da doutrina da segurança nacional também, né? Que é um troço muito importante. A doutrina da segurança nacional. A doutrina, assim, resumidamente, foi uma política estabelecida pelo presidente da época, do estadunidense, o Harry Truman, e o objetivo era basicamente intervir militarmente, inclusive financiando as ditaduras aqui na América Latina, para poder preservar o capitalismo. Sim. E afastar uma possível revolução, como aconteceu em Cuba. Era basicamente para manter o capitalismo e manter todos os países da América Latina como os bichinhos de estimação dos Estados Unidos, que é até hoje que acontece. Pois é. Sim. Mas a repressão generalizada foi... tanto que essa é a pior ditadura argentina, né? Um saldo de mortes aí gigantesco. O lance das mães da praça, os bebês. Muitos bebês são sequestrados das pessoas que estão sendo torturadas, né? Das grávidas. E acabam sendo distribuídos, assim, para famílias ou perdidos, ou... Enfim. Esses bebês, eles eram colocados em orfanatos ou entregues a famílias de militares. Sim. E tem relatos de militares que diziam que isso acontecia apenas quando as crianças eram muito novas e brancas, de olhos claros. Se as crianças estivessem acima de 4 anos, ou se fossem crianças negras, de pele mais escura, as crianças eram mortas. Então, tem até essa questão também.
desse filtro. Uma influência, inclusive, fascista, né? Eu ia falar agora. É porque se você pega, por exemplo, Perón e Vargas, eles foram uns caras que foram muito influenciados pela onda de fascismo na Europa. E Sim, você vê que persistiu até os anos 70, né? sim. 30 anos depois da guerra. E, enfim, essas crianças desaparecidas fizeram com que as mães, né, dessas crianças e depois as avós Sim. formassem o movimento das mães da Praça de Maio, né? Eu não vou falar em espanhol porque as mães da Praça de Maio, que foi o maior movimento assim popular, principalmente dessa segunda ditadura, que mostrava a resistência da população, né, contra o que estava acontecendo. E é um movimento muito grande e eu acho que até hoje ainda tem reuniões anualmente, eu acho, porque as crianças ainda continuam desaparecidas, muitas, e também para lembrar, né, essa atrocidade que acontecia. Para você ver, assim, a diferença até de como a gente preserva a memória, né? Quando teve o aniversário da ditadura esse ano lá na Argentina, os grupos da mãe e das vós da Praça de Maio fizeram uma super passeata para assim, olha, gente, a ditadura foi muito ruim, vamos não repetir. E aí a gente vê o que aconteceu aqui no Brasil, né? Quando teve o aniversário da ditadura. Sim. Enfim, eu espero que a gente não tenha se desviado muito do... Mas, bom, teve a doutrina de segurança nacional, como já falou, que foi extremamente importante para essa instauração da ditadura. E a gente vai entrando no tópico 4, né, que é como se organizou o poder a partir do golpe. Então, as medidas legais e de força que foram utilizadas para se organizar aí. Basicamente, a partir do momento do golpe, né, assim que houve o golpe militar, o governo se baseou, né, na desindustrialização e na tentativa de autolegitimação, a tentativa de legitimar o próprio novo governo ditatorial militar, né, que havia chegado. E era um governo, basicamente, né, como já está no nome militar, o poder era centrado na mão dos militares. E, por muitas vezes, eles tentavam firmar esse poder, estabelecer esse poder, seguindo essas medidas de violência, né? O terrorismo de Estado, né? Terrorismo de Estado que era encoberto com termos como lutas antissubmersivas, a garantia da ordem, sabe? E a questão da segurança nacional também. O que era definido como um crime, como seriam punidos esses crimes e tudo mais, né? Tanto que uma característica bem forte da instauração da ditadura também foi que durante o governo foram criados campos de concentração e centros de extermínio e detenção para os opositores, nesse nível, né, nesse nível. Então as pessoas que se opuseram ao governo eram caçadas, eram levadas para esses locais e desapareciam, entre muitas aspas, né? Eram obviamente sequestradas para serem torturadas, mortas e tudo mais, né? Exiladas também. E isso a partir, né, do momento da instalação do golpe, como tentativa de autolegitimação do governo também, isso se tornou cotidiano na vida do povo argentino, né? A gente sendo caçada, organizações de esquerda sendo dissolvidas do dia para a noite, no meio de uma correria sem fim, de uma guerra interna sem fim no país e tudo mais, né? Tanto que... Inclusive, esses planos iniciais dos militares para tentar conter, sei lá, essa onda comunista, essa ameaça comunista, eles foram chamados até de reorganização nacional, que era basicamente para justamente parar esse ciclo vicioso aí de crises sociais e econômicas que tinha aqui na América Latina, na desculpa de que isso tinha sido motivado pelo comunismo. Sim. E principalmente a Argentina, que tem um histórico enorme de golpes e... E também para impulsionar o sentimento nacionalista, né? Teve a Copa de 78, não sei. Acho por aí. Não sei, mas durante a ditadura teve uma Copa Mundial de futebol que a Argentina foi campeã. Então isso também, assim como no Brasil, a Copa também foi muito importante para manter a ditadura, na Argentina também teve esse uso do futebol, né? E também teve orgulho nacional.
teve a Isso. promoção da Guerra das Ilhas Maldivas? Malvinas. Malvinas. É. Que era uma disputa, né, entre a Argentina e a Inglaterra sobre um arquipélago que fica aqui na América Latina. E teve todo esse conflito que também instigava esse nacionalismo, né, de é nosso país, a gente precisa apoiar e tal. E justamente já que a gente entrou nesse aspecto, a derrota da Guerra das Ilhas Malvinas foi justamente um dos motivos que deu fim à ditadura. Sim, sim. Porque a galera viu, a gente perdeu a guerra, então o orgulho inflado pela Copa do Mundo não foi suficiente para manter Isso. todo Feriu esse amor muito pela orgulho. Argentina. Sim. E tem uma coisa que eu também estava fazendo pesquisa, é que justamente essa Copa tem muita coisa, muita denúncia de fraude nessa Copa. Tem sim. Aí, tipo, suspeito, né? A Argentina ganhar por isso, então... É um pouco suspeito mesmo. O pessoal fala isso do Brasil também, né? Que, sei lá, o governo metia uns pauzinhos. Sim. Basicamente. Aí, depois disso aí, foi que a galera começou a substituir os termos. Tipo, não é mais uma luta antissubversiva, é uma repressão. Não é mais uma garantia da ordem, é um terrorismo. Sim. Vejo que o ego já tinha sido ferido, né, de qualquer jeito. Então a galera começou a perceber essas coisas. E diante contra essas coisas, né? Tanto que já tinha os movimentos que, apesar de toda a repressão, ainda existiam, ainda se esforçavam para ir contra a ditadura, né? Eles ficaram ajudando a evidenciar isso desde sempre, e conseguiram ganhar mais força, né? Depois desse ferimento no ego argentino e tal. E que junto de toda a condição, né, que a Argentina tava, porque como já disseram aqui, né? Tipo, estavam usando essa repressão como desculpa para não mexer na inflação, para não tentar consertar a inflação e tudo mais. Então as coisas não E iam tem a ser resolvidas. valorização do mercado internacional, né? Economicamente, Exato. continua com a mesma relação com os Estados Unidos, de apoiar a economia estadunidense, comprar os produtos, etc. Tanto que o regime ditatorial foi marcado pelo endividamento externo também, né? Então os problemas eles só iam se criando e se somando cada vez mais, até que chegou um ponto que não tinha mais cabimento, né? Já era evidenciado o declínio da ditadura militar. É uma coisa comum também a todos os regimes aqui da América Latina, né? A gente deu a nossa economia para os Estados Unidos. Sim. E ainda falando do terror, o regime o regime na Argentina é considerado um dos mais sanguinários daqui da América Latina, matando 30 mil pessoas. Muitos movimentos, muita foto, se você pesquisar na internet também, da galera fazendo protestos. Acho que a gente botou algumas aqui depois dele. Agora não. A edição, sabe? Cerca de 30 mil desaparecidos, mortos, né? Muitas pessoas mesmo. Foi. Gente. Foi uma ditadura horrível. Foi horrível, tenebrosa. Inclusive, foi a última, né? A última ditadura militar instaurada na Argentina. A segunda ditadura oficialmente instaurada na Argentina, né? A gente sabe que também não houveram, na teoria não houveram só duas, né? Houveram... Entre essas duas oficializadas... Mas as outras foram teve justamente mais breves, né? Foram Exato. ditaduras, até pode se comparar com a ditadura romana, né? Que foi justamente uma ditadura breve, depois de um golpe, para dar uma estabilizada e já teve eleições. Exato. Mas a de 76 foram longas, né? E foram agressivas. E com essa missão de acabar com o comunismo. Acho que é justamente por isso que o professor decidiu focar nela, né? Porque ela realmente está dentro do ciclo das ditaduras da América Latina, que tiveram esse papel forte aí de auxiliar os Estados Unidos, de combater o comunismo. Sim, o combate... E a doutrina de segurança nacional, né? E também a Operação Condor foi estabilizada em 75, né? Foi na década de 70, não sei que ano, mas... Foi em 75, Foi a aliança do um monte de país. Argentina, Brasil, Chile... Mas o que eu tinha visto era que ela tinha começado a operar na década de 60 já, né? Ela foi oficializada na década de 70, mas já tinha começado antes. Na verdade, tem uns documentos que falam que, tipo,
tem acordos entre forças militares estabelecidas na Argentina antes de 74. Então, Sim, tipo, o terreno já estava pronto. sim, Estava já esperando só o momento. enfim. Eu acho que, assim, devido ao tempo, que a gente com certeza ultrapassou, mas, e já que a gente já viu todos os tópicos, né, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui a conversa. Obrigado a todo mundo que tá escutando. Valeu, Enfim. galera. Um abraço. Obrigado, Tamo junto. professor. E até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a participação de todos os oradores aqui. Oradores.